Então, galera, a gente é do Pet Mechanical UFES, a gente está produzindo algumas videoaulas e alguns softwares importantes para engenharia. Para quem acompanha o canal já deve ter visto algumas aulas de SolidWorks e de Excel. E agora a gente está começando as videoaulas sobre o MATLAB. Bom, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente sabe o mínimo do MATLAB, sabe que o MATLAB é um software muito importante na área de engenharia. E é por isso que a gente está tentando passar por vocês um pouco de conhecimento. A gente vai começar bem do básico, partindo do princípio de que a pessoa que está assistindo o vídeo nunca mexeu no MATLAB. Então, essas primeiras aulas podem ser muito básicas, mas nossa intenção é começar a pegar dificuldade à medida que a gente vai avançando nas videoaulas. Bom, o MATLAB é um laboratório de matrizes. A gente contém mais de 1000 funções. Eu não conheço todas as funções, para falar a verdade, são muitas funções. Ele é um software que você pode usar por muitas coisas. A gente resolve problemas de resistência de materiais, de mecânica dos fluidos, de transferência de calor, fenômenos de transporte. Ou seja, a gente tem a utilidade do MATLAB é muito ampla. E é por isso que a gente está começando aqui a passar esse conhecimento que a gente tem. Porque, pelo menos aqui onde a gente estuda, aqui na UFES, a gente usa o MATLAB em diversas matérias, mas ninguém nunca chegou pra gente e falou assim, galera, vamos estudar o MATLAB. Tanto que a gente oferece alguns mini cursos aqui e agora a gente está começando esse programa de videoaulas. E, enfim, nossa intenção é ajudar, começar bem do básico, como já disse. E, enfim, a aula de hoje vai ser mais, essa videoaula de hoje vai ser mais sobre a interface, né? Eu vou apresentar a interface, apresentar umas coisas bem básicas sobre como usar o MATLAB. E então, como já disse, a gente vai seguir e avançar mais um pouquinho. Bom, galera, eu vou começar falando um pouco sobre esse site aqui que eu estou agora no link no Google Chrome, que é o MathWorks. Bom, o MathWorks é o site da empresa que criou o MATLAB, ou seja, você consegue baixar sua licença aqui, consegue baixar seu programa aqui, caso você compre, né? Comprar a licença, na verdade. Enfim, o MathWorks é um site bem útil porque ele tem muitas informações acerca das funções que a gente utiliza no MATLAB. Ou seja, às vezes tem uma dúvida, você está procurando uma coisa específica, esse daqui é o melhor lugar para você achar, porque é o site oficial deles. Às vezes pode tirar alguma dúvida com eles, que eles respondem, etc. Mas, enfim. Inclusive, eu acho que tem uma licença de aluno aqui, você pode comprar por não tão caro. Eu não sei se está em português, se tem como passar para português, mas eu acho que tem sim. Enfim, é bem útil. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem mandar a dúvida para a gente do canal, ou você pode perguntar aqui também, não tem problema. Enfim, é um site muito útil que é bom você saber quando está começando, né? Então, agora que é o MATLAB. O MATLAB, essa é a página principal dele. Eu não vou falar o que é cada coisa agora no início, por quê? Porque é muito às vezes eu vou tentar te falar uma coisa que você tem que saber outra coisa para entender, então vai ficar muito perdido. Eu vou começar no basicão. Aqui a gente tem essa janela de comando, que é o azul. É aqui que você trabalha, aqui que é a sua área de trabalho aqui no MATLAB. Tudo que você fizer aqui, todas as funções que você usar, tudo que você fizer, todo tipo de programa que você escrever, vai ser aqui, na janela de comando. Isso daqui é a parte principal. Aqui a gente tem o workspace também, que é onde fica armazenado algumas variáveis, né? Mas, enfim. Bom, eu vou começar falando aqui da função básica do MATLAB. O MATLAB, na realidade, no básico do básico, ele é uma grande calculadora. Por exemplo, se eu quiser calcular 2 mais 3, ele vai me dar que é 5. Então, a função básica dele é ser uma calculadora. E isso, você tem que manter isso na cabeça. Manter isso em mente. Enfim, como eu disse aqui na janela de comando, nessa command window, onde você opera, onde você faz tudo que você tem que fazer aqui no MATLAB. Por exemplo, muitas vezes quando você está programando, é interessante que você dê um nome para algum valor, ou atribua um valor a alguma variável. Por exemplo, se eu tiver a variável A, quiser chamar ela de 22, 23, tá aí, ó, A igual a 23. Se eu falar que B é igual a 54, opa, B é igual a 54, beleza. Se eu quiser saber o estado de A mais B, já me dá 77. Ou seja, esse aqui é o basicão. Você declara as variáveis, você fala a variável A equivale a 23, a variável B vale a 54, e esses resultados ficam armazenados aqui na direita, no workspace. Você vê aqui que A é 23, que B é 54. Essa variável ans é resposta da última conta que você fez, no caso 77. Se eu fizer aqui 3 mais 1, ans muda para 4, como vocês puderam ver aqui agora.
De qualquer forma, esse é o básico. Declarar as variáveis, consegue ver as variáveis que declarou aqui no Workspace. Tem umas outras áreas aqui bastante interessantes, como eu disse, como eu comecei a introduzir a janela de comando e o Workspace, né? A gente tem aqui essa barra de ferramentas imensas que tem uma série de coisas, tem muita coisa que você pode usar, tem coisas que eu nunca usei, que você me perguntar, na verdade eu nem sei para que serve. Mas, enfim, nessa parte aqui, por exemplo, aqui em cima tem uma série de janelas que você pode abrir, que é Command Window, que é a janela de comando. A Command History, que é o histórico, né, de coisas que você fez, que ele mostra todas as contas que você fez aqui já no passado, etc. Enfim, e aqui tem o Current Folder, que é a pasta que você está querendo usar para importar algum arquivo, né? Agora está na pasta 32, mas tem como a gente mudar para Windows aqui, deslocar o C, enfim, tem muita coisa que você pode ir fazendo aqui. Mas não é importante agora, estou dando a passada aqui geral nessa área principal dele. Enfim, agora eu vou apresentar para vocês algumas funções interessantes para saber quando você está começando a programar. Por exemplo, a função CLC. A função CLC ela é usada para limpar. Você limpa toda a janela aqui. Você limpou e escreveu. Às vezes você escreve um monte de coisa que você errou, você limpa tudo aqui com o CLC. Mas você percebe que o CLC, quando você utiliza, ele não limpa o workspace. Ou seja, se eu perguntar para ele quanto que é o valor de A, vai continuar dizendo que é 23. B, continuar dizendo 54. Então, quando você quer limpar o workspace também, você faz uso clear all, que ele limpa tudo do workspace. E aí você pode começar a programar novamente sem se preocupar com o que estava lá anteriormente. Como eu já disse, quando você está começando a programar, muitas vezes você encontra um problema que você não sabe de onde veio, não sabe o que é. E um comando que pode te ajudar muito é o help. Na verdade, tem dois comandos muito interessantes, que é o help e o clear. Aqui o clear all não, help e o look for. Só que o help é mais generalizado. Por exemplo, se eu escrevo help e dou enter, ele vai me dar uma lista com quase, eu não sei se são todos, mas uma lista com muitas funções aqui. Você tem que procurar qual que você está querendo. Vamos supor, eu estou querendo achar uma função que inverta uma matriz. Você que fez álgebra deve saber como que inverte a matriz na mão. É muito chato, muito trabalhoso. Mas o MATLAB ele faz isso para você se você declarar a matriz para ele. A gente vai ver isso na próxima videoaula. Mas enfim, se você quer saber a função e você não sabe, você pode usar o help, procurar ela por aqui, ou você pode usar o look for. Look for. Inverso. Eu não sei como é que é o nome da matriz e o nome da função. E inverso, você tem que sempre pensar em inglês, né? Porque o programa todo é em inglês. Então, se eu colocasse aqui inversa, talvez eu não conseguiria achar. E o look for, ele é um pouco mais lento, né? Mas ele me dá uma série de funções uma série de funções das quais na descrição a gente encontra o nome inverso. Aqui, secante inverso, seno inverso, tangente inverso. E aqui a gente tem aqui matrix inverso, que é o que a gente está querendo, que é a função inv. E basicamente é isso aí que o look for faz. Você encontrou que a função inv é que inverte. O look for é mais lento, mas tem mais chances de você encontrar informação útil. Pesquisa uma informação muito resumida e rápida para cada função. Ou seja, você encontra, como eu disse aqui, você encontra várias funções, mas tem uma informação resumida dela aqui que ajuda bastante na hora que você está procurando. Por exemplo, eu passei o olho aqui uma vez e já achei que é a função que eu queria. Então, você tem que manter isso em mente quando você está programando aí, né? Porque às vezes você precisa de ajuda e, enfim, às vezes não precisa nem sair do MATLAB para achar o que você está procurando. Bom, a respeito das operações matemáticas que você usa no MATLAB, quando você tenta utilizar o MATLAB como uma calculadora mesmo, você pode... Tem algumas coisas que você tem que... Eu não sei quem nunca programou, então tem coisas que não sabe. Por exemplo, se quiser fazer 3 vezes 2, é 3 asterisco 2. Ele vai me dar 6. Tem coisas básicas, por exemplo, se eu quiser saber 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, isso é 9. Você coloca o circunflexo. O MATLAB, especialmente, ele tem uma peculiaridade, que é o seguinte. Se eu quiser saber quanto que é 4 dividido por 2, eu uso barra, mais voltado para direita, né? Ele vai me dar 4 dividido por 2, 2. Se eu colocar o barra no sentido oposto, ele vai fazer 2 dividido por 4. Vai dar meio, no caso. Então é importante você manter
Você sempre se manter atento a isso, porque às vezes você erra uma coisa boba porque você tá botando barra no sentido oposto, que ele muda o sentido aí da divisão, na verdade. Ele faz, em vez de 4 dividido por 2, faz 2 dividido por 4. Enfim, o MATLAB, como eu disse anteriormente, você pode declarar algumas variáveis nele. Já falei que você pode colocar A igual a 2, B igual a 4, mas tem algumas variáveis que elas já têm um valor, que é o caso do π, por exemplo. Se eu quero saber quanto que é a área, vou dar um exemplo bem básico, quanto que é a área de um círculo de raio 3. Quanto que é isso? Π vezes 3 vezes 3, πr ao quadrado. Ele vai me dar certinho. Por quê? Porque quando você π, o MATLAB já está armazenado dentro do programa o valor π igual a 3.14, 15, 16, eu não sei quanto que é. Enfim, já está armazenado, não precisa se preocupar com o π, por exemplo. Isso também serve para o inf, que é o infinito. Se quiser saber quanto que é 1 sobre inf, para quem já fez cálculo aí, deve saber que esse valor deve tender a zero. E ele me dá, que o resultado é zero. O i e o j também são variáveis que a gente não gosta de trabalhar com elas. Por quê? Porque a gente usa eles como número imaginário. Então, quando eu vou declarar um valor, eu sempre procuro colocar A, B, C, D, não I e J, porque são números imaginários. E a gente também pode usar o IJ para realizar operações aqui no MATLAB, usar operações para números imaginários. Mas, enfim, agora eu acabei de lembrar aqui também tem a raiz, né, que é SQRT. Se eu quiser a raiz de 4, ele vai me dar 2. Se eu quiser a raiz de menos 1, ele vai me dar o número imaginário, entendeu? Aí ele tem a raiz, enfim, como disse, tem uma série de funções que são bem interessantes a gente saber, que é importante que a gente saiba também. Então, cuidado com isso, porque às vezes está declarando pi, declarando algumas coisas, não precisa declarar. Você só tem que saber algumas coisas que você, algumas coisas que o MATLAB te oferece. Outro ponto importante que muita gente acaba errando quando está começando é o seguinte: o MATLAB, quando você está declarando a variável, que é você atribuir um valor a um nome, uma letra, ou a uma série de caracteres, você tem que tomar cuidado porque o MATLAB diferencia o maiúsculo do minúsculo. Por exemplo, se eu falar que VAR é igual a 12, o MATLAB entende. Você vê que apareceu aqui no workspace que VAR é igual a 12. Tudo maiúsculo, né? Se eu falar que VAR, tudo minúsculo, é igual a 14, você vê que ele criou uma variável totalmente diferente aqui, que é o VAR minúsculo. Ou seja, como eu disse, o MATLAB diferencia maiúsculo de minúsculo. Se eu colocar VAR com maiúsculo e minúsculo igual a 21, ele vai criar uma outra variável. Por quê? Porque ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Para ele são duas letras diferentes. E você pode errar feio enquanto a isso. Se você quer falar... Agora, vou seguindo adiante, né? Se você quiser declarar uma variável cujo nome seja muito grande, por exemplo, gravidade de Marte. Gravidade, a gente costuma colocar um underline, né? Underline Marte, igual a 1000, 10.000, 100.000 no caso, né? Você pode usar também. Enfim, você não precisa colocar só uma letra ou um símbolo, você pode escrever até o nome. Se eu não me engano, o limite desse nome é 19 caracteres. Aqui nessa gravidade de Marte, a gente tem 17, eu acho. Se eu escrevesse gravidade, underline, D, underline, Marte, eu acho que ele não funcionaria, né? Deixa eu verificar. Não, até funcionou, verdade. Eu também não sei quantos caracteres tem aqui. Enfim, você não pode escrever nomes muito extensos também, porque às vezes o MATLAB não reconhece. Mas é sempre importante tomar cuidado em relação a isso. Bom, a janela de comando, como eu já disse hoje aqui, é a parte principal. Minha intenção hoje é introduzir para vocês o que era essa janela de comando, como utilizar ela assim, de forma básica e apresentar, no geral apresentar umas funções simples que são básicas, né? Enfim, acho que deu para fazer isso legal. Aqui na direita tem um workspace que eu não comentei muito sobre ele, eu comentei que ele armazena as variáveis, né? É interessante você manter sempre o controle do workspace. Às vezes você faz um programa muito longo, muitas linhas de código, e tem 30, 40 variáveis aqui, é importante saber quais delas, qual o valor de cada. Às vezes é interessante você consegue salvar o workspace aqui em cima, nessa área aqui do Save Workspace. Consegue abrir um workspace salvo, criar um novo, limpar, enfim. É uma ferramenta que você tem que manter sempre controlada, dependendo do tamanho do seu programa.
Às vezes você perde a noção de qual o tamanho de quais variáveis você declarou, quais você deixou de declarar. E vou dar um exemplo agora. Se eu dizer que A igual a 2, que B igual a 4, e eu quero saber quais variáveis eu declarei, eu posso olhar o workspace aqui. Quando tem 2 é fácil. Mas se eu tivesse várias, eu poderia usar o comando who. O who me daria quais variáveis que eu já declarei aqui, que no caso é A e B. Se eu quiser saber um pouco mais sobre essas variáveis, eu posso usar o comando whos, que ele diz o nome da variável, o tamanho dela, né? Quantos bytes ela ocupa, né? Os bits, e a classe, né? A questão da classe, para quem entende mais de programação, sabe que no C, quando você está começando a programar, você tem que declarar qual o tipo de variável que você está usando. Por exemplo, se eu vou usar A, não posso simplesmente colocar A aqui, como eu faço no MATLAB. Eu tenho que falar se vai ser um valor inteiro, se é um valor real, que tipo de numeral vai ser esse. Então, no MATLAB você não precisa se preocupar com isso. Essa é mais uma das vantagens desse programa em relação a outros. E, enfim, é mais para vocês saberem mesmo o who e o whos, porque às vezes, como disse, pode ter muito, é sempre importante se manter o controle sobre isso. Eu vou limpar aqui, né? Como já disse, pode fazer uma série de operações complexas. Eu usei o clique para limpar a workspace aqui na direita, né? Enfim, como eu disse, pode fazer uma série de operações complexas aqui no MATLAB também. Tem uma série de funções que você pode utilizar. Aqui na apostila que o pessoal do ClickPad fez, a gente tem uma série na tabelinha com algumas funções. Na internet você consegue achar outras muito maiores que essa, já que, como eu disse, o MATLAB tem muita função. E tem complexas, exponenciais, log, raiz, exponencial, numéricas como arredondar número, pegar o sinal, o resto, tangente, secante, arco tangente, enfim. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar é quando você está lidando com um ângulo. Eu já disse, o WhatsApp funciona, ou pode funcionar para você como uma calculadora. Então, por exemplo, se eu quiser saber o seno de 30, eu só pergunto para ele. Ele deu que o seno de 30 é menos 0,988. Isso é um erro muito comum. Muito comum. Por quê? Porque às vezes a gente está com uma calculadora que já está calculando tudo em graus. Só que aqui no MATLAB ele reconhece em radiano. Então quando eu peço seno de 30, ele não está pegando o seno de 30 graus. Ele pega o seno de 30 radianos. Que a maioria do pessoal sabe, todo mundo que estuda engenharia deveria saber pelo menos, que seno de 30 é meio. Então você vê que ele não deu o que a gente queria, né? Então, ele não deu o que a gente queria. Porque a gente queria o seno de 30 graus. E ele não deu o seno de 30 radianos. O que a gente faz? Existe uma função chamada rad to dag, que ele transforma o numeral de radiano para graus. Por exemplo, se eu escrevo rad to dag 30, ele vai transformar 30 de graus de radianos para graus. Só que não é isso que a gente quer, estou mostrando. Eu posso fazer também o oposto, de dag to rad. Quanto que são 30 graus em radianos? São 0,5236 radianos. Ou seja, se a gente colocar essa função dentro da função seno, a gente consegue resultado direto. Seno de tag to rad 30. Porque eu pego 30 graus, transformo para radiano, e esse valor que eu vou obter ali dentro eu vou passar para seno. Vou tentar achar o seno dele. Que não dá 0,5, que é o que a gente queria no final das contas. Ou seja, tem que ficar atento em relação a isso. Só comentei isso agora no finalzinho para poder deixar todo mundo atento. É importante a gente, como eu disse, tem muitas vezes que você faz um programa imenso, você erra alguma coisinha, não está compilando, não está acontecendo o que você está querendo, e você não sabe por quê. E quando você vai ver, é uma coisa besta dessa, é uma barra que você colocou no sentido errado, entende? E então é sempre importante você se manter atento quanto a isso. Enfim, eu falei sobre muitas coisas, eu não falei sobre tudo que eu queria falar hoje, mas acredito que eu consegui passar bem essa introdução do MATLAB aqui dessa parte principal. Tem umas coisinhas assim, uns detalhes que eu não consegui falar. Por exemplo, se eu dar um exemplo aqui de uma coisa que eu não falei ainda, mas que é importante. Se eu falo que A é igual a 3, ele aparece o resultado de A igual a 3 logo embaixo. Mas se eu colocar A igual a 3 e ponto e vírgula, ele armazena o valor em A
e não aparece mais nada embaixo, de forma que sua janela de comando fique mais limpa, né? Enfim, tem várias tem vários detalhes, várias coisinhas que a gente vai pegando durante as videoaulas. Essa primeira foi mais para introduzir, como eu disse, introduzir a interface, acho que eu consegui fazer isso direito, fazer isso bem. Mas é basicamente isso. Quem acompanha o canal deve ter visto alguns vídeos só de jogos de Excel. Assistam os vídeos também que são importantes, eles começam, né, sempre assim, bem simples, vão passando mais difícil. Se inscrevam no canal, assistam os vídeos de todos os três tipos de jogos que a gente está dando até agora, os 3 softwares que a gente está estudando até agora. E deem like nesse vídeo, nos outros vídeos e continuem acompanhando. É isso, muito obrigado e até mais.